Saudações, estudantes da área de saúde em geral. Hoje, mais especificamente, conversando com a galera da biomedicina, fonoaudiologia, terapia ocupacional do UNESC, Centro Universitário do Espírito Santo. Meu nome é Luciano Duarte e estamos mais uma vez aqui com um assunto que é a anatomia dos sistemas genitais, masculino e feminino. Desde já peço desculpas pela voz. A semana foi bem carregada, oscilações de temperatura, enfim. Pessoal, anatomia dos sistemas genitais, de uma forma generalizada, trazendo aqui os componentes do sistema genital, tanto masculino quanto feminino, estruturalmente como é que esses órgãos são e uma noção das funções desses órgãos e, é claro, a relação topográfica desses órgãos, né? A localização, que é o que a anatomia tem como instrumento principal. Muito bem, vamos lá. Sistemas genitais de homeostasia. Vocês têm se acostumado comigo, porque sempre é o primeiro tópico que coloco quando vamos falar de algum sistema do corpo humano. Então, como que os sistemas contribuem para a homeostasia, insistindo e repetindo que a homeostasia são as demandas funcionais equilibradas. É uma estabilidade do equilíbrio, do funcionamento do corpo humano. É o que nós buscamos, né, como tradução do que é a saúde. Então, como é que os sistemas genitais colaboram, né, com a homeostasia? E já falamos isso com o sistema esquelético, articular, muscular e por aí vai. Então, os órgãos genitais, tanto masculinos quanto femininos, obviamente trabalham em conjunto para produzir descendentes, ok? Perpetuar a espécie. Então, a priori, os sistemas genitais servem para isso, né? E fazem com que as nossas heranças vão se propagando, que os nossos descendentes se propaguem, e isso perpetua a espécie. Além disso, os órgãos genitais femininos contribuem, contribuem para sustentar o crescimento dos embriões e fetos. Então você tem uma peculiaridade no sistema genital feminino, que é um órgão próprio para que o embrião, o feto se desenvolva. É um ambiente próprio para isso. O sistema genital masculino não dispõe desse órgão, ok? A reprodução sexual é o processo pelo qual os organismos geram descendentes pela produção de células germinativas. Essas são chamadas de gametas. Então, a reprodução sexual é o processo pelo qual os organismos geram os seus descendentes porque produzem células germinativas. E nós chamamos essas células germinativas de gametas. Os gametas masculinos são os espermatozoides, né? E o gameta feminino é o oócito secundário, né? E quando o gameta masculino espermatozoide fecunda o gameta feminino, oócito secundário, nós temos aí a chamada fertilização. E vocês sabem, né, que existe até a fertilização in vitro, que já é difundida há muito tempo. A célula resultante, né, dessa fusão, que não é uma fusão, né, é dessa fertilização do gameta masculino no gameta feminino, a célula resultante contém um conjunto de cromossomos da mãe e do pai. Então, ele vai ter caracteres diversos que advêm tanto da mãe quanto do pai, ok? Bom, os homens e as mulheres têm órgãos genitais, obviamente, anatomicamente distintos. Parecidos, sim, mas distintos. E são adaptados para produzir gametas. Então, quem produz as células germinativas chamadas de gametas? Quem produz espermatozoides? Os testículos. Quem produz o óvulo secundário? O ovário. Perfeito? Então,
órgãos que produzem gametas são chamados em conjunto de gônadas. Quem é a gônada masculina? Testículos. Quem é a gônada feminina? Ovários. Tá? Então, são adaptados para produzir gametas, facilitar a fertilização, que vocês já sabem o que é, e nas mulheres desenvolver o embrião e o feto. Tem que ser um ambiente propício para que aquele zigoto, que é o resultado da fecundação do gameta masculino no gameta feminino, o zigoto vai encontrar no útero um ambiente mega favorável para que ele se desenvolva e siga suas fases. Os 3 primeiros meses é um embrião e dali em diante ele é feto. Os órgãos genitais masculinos e femininos podem ser agrupados por função, né? Podem ser estudados por função, podem ser estudados como comumente se faz. Órgãos genitais externos são aqueles que nós vemos na superfície do corpo da pessoa. Então, por exemplo, órgão genital externo feminino, pudendo feminino, tá? Vulva é um nome desatualizado, pudendo feminino. O que nós vemos ali no pudendo feminino? Monte do púbis, lábios maiores, lábios menores, vestíbulo da vagina e por aí vai. São elementos que você verifica em laboratório de anatomia numa aula prática. Perfeito? E nós vamos ver aqui também nas ilustrações, eu estou adiantando aqui para que nós, relembremos, porque é sempre muito interessante você fazer um estudo prévio. Então, as gônadas, testículos nos homens e ovário nas mulheres, que nós falamos há pouco, produzem gametas, mas também secretam hormônios. Os destacados, o testículo, além de produzir células germinativas, gametas, produz também testosterona. Os ovários, além de produzirem o ócito secundário, os ovários produzem hormônios, progesterona, estrógeno, na gravidez a relaxina. Então, são hormônios aí que se destacam. Então, vejam, as gônadas, que são as produtoras de células germinativas, mas também hormônios, ovários e testículos, eles também são classificados como glândulas endócrinas, porque liberam as suas secreções na corrente sanguínea. Além disso, pessoal, esses hormônios sexuais, eles dão caracteres sexuais secundários, respectivamente ao homem e à mulher. Então, o que são esses caracteres sexuais secundários? Pelos, os homens costumam ter mais pelos, costumam ter pelos na face, a voz mais grossa, agressividade. As meninas costumam ter cabelos maiores, costumam ter uma pele com menos pelos, uma voz mais fina. Então, são caracteres sexuais secundários que cada jogo hormonal, masculino e feminino, propicia. Então, é óbvio pensar que se há algum distúrbio hormonal, isso é notado. E aí você precisa entender em que sentido está esse distúrbio. É um distúrbio na gônada? As mulheres conhecem, é mais frequente se falar de ovário policístico, por exemplo. Eles vão causar inadequações no funcionamento do ovário. E agora você já sabe qual é a função do ovário. Vamos lá? Produzir células germinativas e produzir hormônios. Vários ductos são estruturas, armazenam e transportam os gametas. E as glândulas sexuais acessórias produzem substâncias que protegem gametas e facilitam o seu deslocamento. Olha só, pelo parágrafo, pela descrição, estamos falando de qual sistema genital? O masculino, que é um sistema de tubos, por onde vai passar o quê? Obviamente, o sêmen, que é a junção dos espermatozoides com o líquido seminal. Líquido esse produzido pelas glândulas acessórias, que desde já eu já cito.
O sistema genital masculino dispõe de glândulas como próstata, glândulas seminais e glândulas bulbouretrais. O que fazem essas glândulas? Liberam secreções que, junto com os espermatozoides, constituirá o sêmen. Mas, Luciano, para que espermatozoide no meio dessas secreções? Para proteger, para alimentar. Porque, por exemplo, o meio vaginal, naturalmente, é um meio ácido. Então, aquele líquido em que os espermatozoides estão protege, por exemplo, os espermatozoides dessa acidez no ambiente vaginal. Certo? Estamos aqui falando de generalidades, mas trazendo as especificidades de cada um. Por fim, existem estruturas de suporte, como o pênis nos homens e o útero nas mulheres. Eles ajudam no transporte de gametas também. O útero é também o local para o crescimento do embrião e do feto durante a gestação, como já comentamos aqui. Correto? Bom, especificamente a anatomia do sistema genital masculino. Vamos saber. Pessoal, os órgãos do sistema genital masculino incluem testículos, um sistema de ductos, como falei, servem como tubos. E aí eu tenho epidídimo, ducto deferente, ductos ejaculatórios e uretra. Então guarda aí. Testículos você já sabe, produz testosterona e produz os espermatozoides. Bacana. Onde está o testículo? Onde estão os testículos? No interior do escroto. Não é saco escrotal. Escroto é o ambiente onde estão os testículos, ok? Testículos, um sistema de ductos, né? Epidídimo, ducto deferente, ductos ejaculatórios e uretra, é por onde viajam os espermatozoides, tá? Glândulas sexuais acessórias, que eu comentei com vocês, elas liberam suas secreções para que se constitua por inteiro o que chamamos de sêmen, que é o espermatozoide e as secreções dessas glândulas. Então, glândulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. E, além disso, várias estruturas de apoio, que é o escroto e que é o pênis. Perdão pela voz. O escroto, meus amigos, é um ambiente onde estão os testículos, comentamos isso agora. Então, o escroto, estruturalmente, é preparado para quê? Para manter os testículos em uma temperatura adequada para a espermatogênese. O que é a espermatogênese? A formação dos espermatozoides. Tem que ter uma temperatura adequada ali dentro, porque senão você não tem a espermatogênese de forma consistente e você não vai produzir espermatozoides. Então, o escroto mantém uma temperatura que tem que ser, a gente vê algumas discrepâncias na literatura, mas eu já vi de 1 a 3 graus a menos que a temperatura do corpo humano. Perfeito? E o pênis, que é o órgão de cópula. A vagina recebe o pênis numa incursão sexual. Não obstante, o pênis contém em toda a sua estrutura a uretra masculina. Essa é uma boa diferença, inclusive, entre o sistema genital masculino e feminino. O comprimento da uretra. A uretra feminina é em torno de 4 a 5 centímetros. A uretra masculina, em torno de 18 a 20 centímetros. Os testículos, novamente, são as gônadas masculinas, produtoras de células germinativas e hormônios, como diz aí, produzem espermatozoides, secretam hormônios. O sistema de ductos, lá em cima, epidídimo, ducto deferente, ductos ejaculatórios e uretra, transporta e armazena espermatozoides. Olha aí que legal. Auxilia em sua maturação e libera-os para o meio externo. Olha que bom. Epidídimo, ducto deferente, ductos ejaculatórios e uretra. O que esses caras fazem? Transportam
armazenam, auxiliam a maturação dos espermatozoides e, no momento da ejaculação, libera-os para o meio externo. Um esqueminha, né? Até tirei os nomes de algumas partes aí, porque fica muito poluída a ilustração. Mas vejam, o sêmen. O sêmen contém espermatozoides, mais as secreções produzidas pelas glândulas sexuais acessórias. Bora relembrar essas glândulas? Glândulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. Ô, Luciano, mas você já falou isso. É algo que eu gosto de fazer, pessoal, quando eu bato papo com os estudantes. É durante uma explanação eu repetir as coisas, né, para que nós tenhamos uma fixação. Então, o sêmen, vocês sabem o que que é? Constitui-se de espermatozoides, mais as secreções produzidas pelas glândulas sexuais acessórias que acabamos de citar. As estruturas de apoio têm várias funções. O pênis, por exemplo, entrega os espermatozoides no aparelho reprodutivo feminino. E o escroto contém os testículos. Também comentamos sobre isso, mas eu fui um pouco além. O escroto contém os testículos, mas ele é estruturalmente preparado para manter um ambiente adequado para os testículos produzirem os espermatozoides. Isso é fantástico. Aproveitando essa pequena ilustração aqui, notem, testículo. O que acontece aqui? Espermatogênese. Produz espermatozoides. Esses espermatozoides tendem a vir para cá. Essa estrutura que está agarradinha aqui na margem posterior do testículo é o epidídimo. O epidídimo é o primeiro lugar para onde vão os espermatozoides após serem produzidos no testículo. Epidídimo. Epidídimo tem cabeça, tem corpo e tem cauda, ok? E depois da cauda do epidídimo, o que tem subindo aqui? É o ducto deferente. Veja que começamos a ter aqui no epidídimo. O que o epidídimo faz? Armazena os espermatozoides, né, e isso gera também um processo aí de maturação até o momento dos espermatozoides serem externalizados, no que chamamos de ejaculação. Então, epidídimo com cabeça, corpo e cauda. Depois temos o ducto deferente, que é um ducto, realmente, é um tubo por onde os espermatozoides vão chegar até aqui. Olha só o caminho que ele percorre. Aí eles vão chegar até aqui. Quando o ducto deferente chega aqui, percebam, atrás, né, vamos falar de uma forma técnica, você já conhece. Quando o ducto deferente chega aqui, posterior e inferior à bexiga urinária, ele se junta com um ducto da glândula seminal. E eles formam, então, o chamado ducto ejaculatório, certo? É claro que, a essa altura do campeonato, a glândula seminal, são duas, as glândulas seminais já liberaram suas secreções, caiu aqui no ducto ejaculatório e cai aqui na uretra masculina. Então, a uretra masculina, ao passar por aqui, no que nós chamamos de parte membranácea da uretra, notem que há uma glândulazinha aqui com seu ducto. Essa é a glândula bulbouretral, que também vai liberar sua secreção. Então está pronto o sêmen, que agora segue na uretra, parte esponjosa, já no interior do pênis, e vai ser externalizado. Curiosidades. Aqui é o ducto deferente, certo? Notem que ele ainda está no interior do escroto. É normalmente aqui, nessa região, que se faz a chamada deferentectomia. Trata-se de um procedimento cirúrgico, popularmente chamado de vasectomia. Então, você secciona aqui o ducto deferente, justamente para quê? Para que se interrompa a passagem de espermatozoides e ele não venha aparecer aqui. Ok? Então, vamos novamente ao sistema de ductos. Cabeça do epidídimo, corpo e cauda. O epidídimo, responsável que é por armazenar os espermatozoides e maturá-los até que seja o momento da ejaculação. Aí, cauda, ducto deferente, olha o tamanho do ducto deferente, olha ele viajando. Quando o ducto deferente chega aqui, inferior e posterior à bexiga urinária,
ele se junta com o ducto de uma glândula, a glândula seminal. Uniram-se os dois ductos e formou um só, que é esse, que é o ducto ejaculatório. E então o sêmen é jogado aqui, já na uretra. A uretra continua aqui, né? Nesse momento ela recebeu a secreção da glândula bulboretral e segue a uretra e segue o sêmen até que ele possa ser jogado para o exterior. Perfeito, meus amigos? Testículos, e aí as funções, né, do sistema genital masculino como um todo. Os testículos produzem espermatozoides e hormônio masculino testosterona, isso vocês já sabem. Os ductos, vamos revivê-los? Epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra, eles transportam, armazenam e auxiliam na maturação dos espermatozoides. As glândulas sexuais acessórias, também vamos relembrar, glândulas seminais, próstata, glândulas bulboretrais. Essas glândulas sexuais acessórias secretam a maior parte da porção líquida do sêmen. Perfeito? Para quê, Luciano? Para tornar aquele líquido, né, o sêmen, um ambiente favorável para que os espermatozoides não morram, né? Para que os espermatozoides tenham um ambiente favorável para atingir o seu objetivo. O objetivo natural é qual do espermatozoide? Fecundar o óvulo secundário, certo? Fertilizar. Esse é o objetivo final do espermatozoide. Perfeito? E o pênis, que nós comentamos, contém a uretra, que é uma passagem tanto para o sêmen, que é o resultado da ejaculação, e também a uretra é passagem comum para a excreção de urina. Então, a uretra masculina, como eu comentei, tem de 18 a 20 centímetros de comprimento e ela tem dupla função. É via de passagem de sêmen, é via de passagem de urina. Agora aqui, ilustrações do professor Frank Netter. Veja, vísceras pélvicas e períneo, sexo masculino, numa secção no plano sagital paramediano. Ou seja, não é bem no plano mediano, é um pouco paralelo. A gente vê aqui, ó, localizem-se. Sacro, que é aquele osso final da coluna vertebral, com o cóccix. Aqui a porção final do intestino grosso, o reto. Aqui você tem a bexiga urinária. Aqui apertadinha atrás e inferior da bexiga urinária, essa aqui é a glândula seminal. E aqui temos a próstata. Notem que o testículo está aqui, olha os revestimentos do escroto. O testículo está aqui, o epidídimo está aqui, nós vemos cabeça e corpo, a cauda a gente não vê porque ela está aqui dentro. Quando essa cauda sobe, já é ducto deferente. E o ducto deferente faz aquela viagem, passa aqui por cima do osso do quadril, o ducto deferente contorna a bexiga urinária e, como já falamos, ele vai se unir ao ducto da glândula seminal, produzindo o ducto ejaculatório já no interior da próstata. Bacana? E aqui o pênis, né? Aproveitando a ilustração, o pênis, aqui ele tem o prepúcio, que é essa pele que recobre a glande do pênis, parcial ou totalmente, é o corpo do pênis, e a raiz do pênis, que é a parte que nós não vemos, que está fixa na pelve. Aqui já é um corte sagital mediano, no plano sagital mediano. Aqui o reto, e aí você começa a entender por que o homem precisa fazer o toque retal para chegar na próstata. Olha a relação anatômica da próstata com o reto. Então, é necessário fazer o toque para você sentir a consistência da parede da próstata. Perfeito? Veja como é que tudo tem concatenação inicial, né, a partir da anatomia humana. Aqui a glândula seminal, lembrem que há uma secção, houve um corte, está aqui a glândula seminal, está aqui a próstata, está aqui a bexiga urinária. O detalhe da uretra masculina, pessoal, você tem uma parte intramural, que é a parte
da uretra masculina que está ainda no interior da bexiga, uma parte prostática, que aí você entende por que que um dos sintomas de problemas na próstata, né, como a hiperplasia ou câncer de próstata, é problema com a micção, com o ato de urinar. Porque se você tem um tumor localizado na próstata, esse crescimento anormal tende a comprimir a parte da uretra que está atravessando a próstata. Então você vai ter dificuldade de urinar, né? Você vai ter dor, vai vir um relato de que, poxa, eu vou no banheiro cheio de vontade, quando eu vou fazer o xixi, ele sai pingando e dói muito, porque o tumor acabou por, né, comprimir a uretra quando essa está passando na próstata. Aqui é a parte membranácea da uretra. Aqui você consegue ver bonitinho, parece uma pérola aqui, né? A glândula bulboretral, o ducto dela, e ela joga a secreção aqui na uretra. Essa uretra já é a parte esponjosa da uretra. Por quê? Porque é a parte da uretra que atravessa o corpo esponjoso do pênis. Pênis esse que é constituído por um corpo esponjoso e dois corpos cavernosos, certo? Aqui o escroto, e nós não conseguimos ver o testículo porque o professor Frank Netter nessa ilustração deixou o revestimento aí. Aí já é um desenho com mais nomes, né? Uma didática melhor. Olha onde ele seccionou, é no plano sagital mediano. E aí você vê todas aquelas situações que eu lhes mostrei há pouco. O epidídimo, ducto deferente, certo? E a uretra, que é um sistema de quê? Armazenamento, transporte e eliminação do sêmen, né? E maturação também. Aqui a bexiga urinária, a próstata, glândulas seminais e a glândula bulboretral bem pequenininha. Então vocês têm uma ideia aí bastante ampla do sistema genital masculino. Obviamente, vocês vão ler o capítulo do livro, porque tem outras atribuições, né? Outros detalhes sobre cada parte, mas de uma forma geral, esse é o sistema genital masculino. Por meio dessa fala, vocês conheceram todos, né? Só que vocês vão particularizar, aprofundando com leituras. Eu gosto de colocar uma correlação clínica, pessoal, e aqui está a criptorquidia, que é um evento no qual os testículos não descem para o escroto. Né? É uma condição em que os testículos não descem para o escroto, né? Criptorquidia. Ela ocorre em aproximadamente 3% das crianças a termo, né? E aproximadamente em 30% dos prematuros. Vejam que a prematuridade não é um bom negócio, apesar de que a tecnologia na medicina, né, há um tempo, por meio das UTIs neonatais, você consegue ver aí crianças com 24, 25 semanas, perdão, sobrevivendo. Mas não é um bom negócio. Existem aí diversas inadequações de formação do corpo humano. Uma delas é a criptorquidia. Criptorquídia ou criptorquidia. A criptorquidia bilateral, ou seja, dos dois lados, dos dois testículos, quando ela não é corrigida, resulta em esterilidade. Por quê? As células envolvidas lá nas fases iniciais da espermatogênese são destruídas, são eliminadas por uma temperatura que é mais elevada na cavidade pélvica. Né? Por que na cavidade pélvica? Entendendo que os testículos não desceram, ficaram alojados na cavidade pélvica. E ali a temperatura está muito maior também é demais, está maior do que o adequado. O ambiente para testículos tem que ser o escroto. Olha a importância também da verificação do exame, né? A chance de câncer de testículo também aumenta bastante quando existe criptorquidia. Aqui um esquemático, né? Porque o testículo fica na cavidade abdominal, né? Na pélvica, e
Ali a temperatura é mais alta e não é uma temperatura adequada para a espermatogênese dentro dos testículos. Então, isso pode culminar em esterilidade. Testículos de aproximadamente 80% dos lactentes com criptorquidia descerão espontaneamente durante o primeiro ano de vida. Quando os testículos, então, não descerem, a condição pode ser corrigida cirurgicamente, sim, mas de preferência antes dos 18 meses de idade. Correto? São coisas que os profissionais da saúde precisam entender, precisam saber, porque receberão pacientes. E muito melhor, né, do que você negligenciar uma fala ao seu paciente, é você saber dessas situações e encaminhar ao médico especialista, se você observar coisas desse tipo. Você é um profissional da área de saúde. Muito bem, pessoal, vou dar aquela paradinha aqui para depois nós fazermos um momento só de anatomia do sistema genital feminino, que por acaso aqui está errado, né, Luciano? Mas eu vou ajeitar e a gente volta com o sistema genital feminino. Um forte abraço em vocês e até mais.